Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas, mentalidade e como costurar acessórios femininos perfeitos. Eu sou a Arita Chotalal do Ateliê Ada e hoje vamos aprender a costurar esta necessaire que eu chamei Melissa. Ela tem uma particularidade em que a base é feita de forma diferente e, além disso, aprendemos também como devemos, ou como uma das formas que devemos aplicar para esconder o nosso fecho zip. Aplicando os materiais, técnicas e mentalidades necessárias de forma a que esta peça fique perfeita. Aprendendo tudo o que foi ensinado aqui, poderão aplicá-los noutras peças. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretendem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Vamos ao nosso vídeo? Então, para a nossa peça, vamos necessitar de um fecho zip de 4 mm ou malha 3, um cursor de 4 mm também ou malha 3. Vou necessitar de um tecido para o remate do fecho. Este tecido já está entretelado, vocês podem usar um tecido sem entretela, mas eu prefiro sempre usar um tecido com entretela. Vamos necessitar de 2 tecidos para o exterior e estes tecidos já estão entretelados. Vamos necessitar também de 2 mantas acrílicas fininhas e vamos precisar de 2 tecidos interiores. Estes 4 tecidos têm a mesma medida. Este tecido interior não está entretelado. Então, para fazermos esta peça, nós vamos necessitar do quê? Vamos necessitar deste molde, que é um molde simples. Vamos precisar de 2 tecidos exteriores já entretelados, manta fina e 2 tecidos interiores. Esta necessaire, ela tem uma particularidade. Então, a particularidade é a base é feita de forma diferente, ou seja, tem uma parte que se coloca para dentro e é isso que forma a base desta necessaire. Vocês podem, por exemplo, dar outro tipo de profundidade que eu dei, podem variar um bocadinho naquilo que foi feito aqui, mas isto é só para vocês terem uma noção e exemplificar um bocadinho a peça. Além disso, ela tem uma forma de fazer com que o nosso feixe ao olho nu não apareça, não é? E fique escondido. Por isso também vamos aprender essa forma de fazer esta peça, mas o molde é simples, é um molde único em que vamos cortar todas as peças com as mesmas medidas. Para fazer a nossa peça, então vamos precisar de muitas molas para prender o fecho e respectivamente a nossa peça. Vamos precisar de uma tesoura para cortar o nosso fecho. Esta tesoura é específica para cortar os nossos fechos. Uma tesoura para cortar os nossos tecidos e manta. Vou precisar de uma tesoura corta-linhas também. Vou necessitar de uma linha neutra. A linha que eu utilizo é uma linha poliéster, é uma linha neutra. Também vou precisar da minha chave de fendas da minha respectiva máquina e uma agulha, a agulha que eu estou a utilizar para fazer esta peça é 90 para tecidos planos. Vou precisar da minha caneta que sai ao ferro, não é? E uma régua para nós fazermos certas marcações. Vou precisar também do meu isqueiro para queimar o fecho. Vou precisar do meu modelador de cantos que vai me auxiliar quando for virar a peça para que todos os cantos fiquem perfeitos, e vou precisar do meu furador de pele que eu utilizo normalmente para auxiliar-me nas costuras. Como o nosso tecido exterior tem cantos, ou seja, linhas retas, vamos cortar os nossos cantos da nossa manta, ok? Então vamos começar a cortar os cantos da nossa manta.
Só tirar o tecido de baixo aqui para o lado, porque posso depois cortar o tecido. Atenção quando estão a fazer. Vou cortar os cantos. Já estão, estes também já estão cortados. Vou cortar agora este. Já está cortado. E de seguida o que vamos fazer é cozer à beirinha a manta ao nosso tecido exterior, ok? Já está tudo cortado, já posso retirar isto daqui e agora vamos costurar a toda a volta o nosso tecido exterior com a nossa manta. Já costuramos então o nosso tecido exterior à beirinha com a nossa manta, vamos começar a cortar os excessos. Aqui neste caso vamos cortar nos dois tecidos, certo? E de seguida o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso fecho no tecido exterior. Então vamos fazer desta forma, ok? Já está quase o primeiro. Agora vamos cortar este. Este tecido, como tem padrão, vocês precisam ter atenção o que é que vocês querem que fique na parte da frente ou na parte de trás. Depois tem um padrão diferente tanto de um lado como do outro. Têm que ter sempre essa atenção quando estão a cortar os vossos tecidos. Isto é uma dica que eu vos dou, porque às vezes a gente corta e nós cortamos, não é? O tecido e nem percebemos se tem desenho, se não tem, e depois acaba por ficar umas flores do avesso, outras. Então, eu tenho este tecido, vou colocar este na parte de trás e este, como tem esta marca aqui e tem esta borboleta, vou aproveitar e vou colocar na parte da frente, ok? Então, temos o nosso fecho zip, certo? Vou só queimar aqui um bocadinho do fecho, aqui esta parte, que é para isto não se desfiar quando eu for colocar o meu cursor. Tenho aqui o meu cursor, vou abrir o meu fecho, vou colocar o meu cursor e quando ouvirem um estalido, já sabem, é porque já está bem colocado, já está colocado. Então, o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos agarrar no nosso remate, vamos cortar ao meio, cortamos aqui ao meio, vou virar o meu tecido desta forma, vou fazer direito com direito e vou passar uma costura à largura do calcador aqui. Vou colocar uma mola para me auxiliar e vou passar aqui uma costura. Okay? Vou tirar estas coisas todas daqui. Já costuramos então o nosso remate do fecho, vamos virar o nosso tecido e vamos passar aqui um pesponto para segurar os dois tecidos, ou seja, vamos fazer assim, vou colocar aqui uma mola deste lado e vou colocar uma mola deste lado e vou passar um pesponto. O pesponto pode ser ao vosso gosto.
Pode ser à beirinha, pode ter 3 mm, 4 mm, 5 mm, é o que vocês quiserem. Já temos o nosso pesponto feito, vou só cortar as linhas que tenho aqui no excesso. Vou cortar também um remate, o excesso do meu remate. Aqui, assim. Vou cortar assim. E do outro lado a mesma coisa. Está. Tirar isto. Vamos agarrar no nosso tecido exterior. Então, como é que nós queremos que o nosso fecho? Ele fecha para cá e abre para o outro lado, certo? Então, se nós queremos dessa forma, vamos colocar assim. Se quiséssemos que ele abrisse deste lado e fechasse do outro, então colocávamos desta forma, ok? Por isso é que devemos sempre começar com a parte da frente. Então, vamos começar a colocar as nossas molas e vamos prender o nosso fecho zip, de forma a que o fecho fique corretamente colocado, e vamos costurar o nosso fecho zip. Aqui na ponta, vamos virar desta forma, deixamos aqui 1,5 cm mais ou menos, colocamos aqui uma mola para prender e vamos costurar com o nosso fecho virado para cima, ok? Já costuramos então o nosso fecho. Vamos então colocar o nosso tecido interior, direito com direito, e vamos costurar do lado direito da peça, ok? Então vamos começar a colocar as nossas molas. Atenção, deixem sempre este pedaço de fecho, cortem sempre o fecho um bocadinho maior do que a nossa peça. Não cortem rente, não cortem do mesmo tamanho, porque às vezes é preciso fazer algum ajuste ou alguma coisa e depois acaba por ficar a faltar e temos que cortar no fecho. Mais vale um bocadinho a mais do que a menos, ok? E agora vamos costurar do lado direito da peça por cima da costura que costurámos anteriormente. Já costuramos então o nosso tecido interior com o fecho e com o tecido exterior. Vou cortar o meu excesso de fecho. Neste momento já podemos fazer essa parte. Então já está cortado. Vamos virar a nossa peça e vamos colocar o nosso tecido exterior do outro lado, ok? Vamos agarrar no nosso tecido exterior, está certo, assim, e vamos costurar o nosso fecho deste lado. Vamos colocar as nossas molas. Vou só puxar aqui o meu fecho para meio. Vou começar a colocar as nossas molas. Aqui tem que bater certo ali, já aqui deste lado. Deixem-me ver como é que isto está. Pronto, está assim. Ela tem que ficar desta forma. Eu vou colocar aqui uma mola. Vou colocar também aqui outra. E vou passar uma costura de forma a que o meu fecho bata certo aqui deste lado. Ok? Está aqui. Vou colocar aqui uma mola. Prender os dois tecidos. Isto às vezes não é assim tão fácil, mas tudo se faz. Então vou passar aqui uma costura
no meu fecho e prendê-lo ao tecido exterior. Já costurámos então o nosso tecido exterior ao nosso fecho, vamos então agarrar no nosso tecido interior, direito com direito, e vamos costurar novamente o nosso fecho. Não se esqueçam que vamos costurar do lado onde já costurámos anteriormente, está bem? Vamos colocar as nossas molas novamente. Aqui desta forma, vamos puxar o nosso fecho para cá e colocamos assim. Já costuramos então o nosso tecido interior ao nosso fecho, juntamente com o nosso tecido exterior. Vou cortar as minhas linhas, pois tenho aqui algumas linhas e eu não gosto nada de ter linhas no meu trabalho, porque não me facilita muito. Vou de seguida pespontar, mas desta vez vamos pespontar de forma diferente. A primeira coisa que vou fazer antes é cortar o meu excesso do fecho. Como já verifiquei que está tudo correto, não há necessidade de... Ele já bate certinho ali, por isso vou cortar. Então, a primeira coisa que vamos fazer é, vamos ajeitar isto de forma a que o meu fecho fique coberto. Então, vamos fazer... Deixa-me só aqui. Vou dobrar o meu tecido exterior um bocadinho, não é preciso muito, um bocadinho para dentro. Estão a ver desta forma. Vou só puxar o meu tecido interior, parece que está certinho. Vou só fazer isto para ver se está certo a quantidade de tecido que eu estou a colocar. Parece que sim, estão a ver? Aqui e aqui isto bate certo. Se vocês quiserem puxar um bocadinho mais, também podem puxar. Por exemplo, fica aqui a meio do fecho. O que é que isto vai fazer? Vai fazer aquele efeito do fecho embutido, está bem? Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar agora umas molas para ele não sair do sítio. Vou passar aqui a minha unha de forma a que ele fique bem colocado e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Aqui, deixa-me ver se isto está certo. Está certo aqui, está certo ali, está certo. O excesso do meu tecido interior está correto e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Ou seja, vou tentar encontrar os dois tecidos. Estão a ver? Fica assim fechado. Desta forma. Vou também colocar uma mola deste lado, aqui. Agora torna-se mais difícil colocar uma mola aqui e parece que o nosso fecho ficou tipo embutido. Estão a ver? Okay. Este lado a mesma coisa. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos verificar se eles estão certos, se têm o mesmo tamanho. Vou só abrir aqui o fecho, ver se têm o mesmo tamanho.
parece que sim, que têm os dois o mesmo tamanho. E aqui deste lado também, este parece mais pequenino. Vou encostar um bocadinho mais e vou, quando fecho o meu fecho zip, ele fica aqui metido dentro, não se vê, a ver? Temos que verificar se esta parte está bem colocada, parece que sim. Aqui convém engomar sempre. E eu vou ali ao ferro, vou engomar e depois já voltamos. Então já engomei. Agora o que eu vou fazer é passar um pesponto aqui nesta parte e também do outro lado, ok? Vamos então passar um pesponto de forma a que apanhemos também o tecido interior dos dois lados. Já pespontámos então os nossos tecidos exteriores e interiores. Como podem ver, já está pespontadinho aqui deste lado. Ficou tipo com um fecho embutido. E agora como é que nós vamos fazer? Vamos cortar este excesso do tecido interior. É a primeira coisa que vamos fazer, é cortar o excesso do nosso tecido interior. Então, vamos cortar todo o excesso e vamos dar uma costura na parte de baixo. Ou seja, vamos costurar direito com direito do nosso tecido exterior. Aqui assim, vou colocar aqui umas molas para me ajudar. Vamos bater isto tudo certinho. Este também. Vamos colocar as nossas molas. Vamos colocar aqui no meio e depois vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, deixando aqui uma abertura cerca de 4 centímetros, de 4 dedos, 3 dedos, para virarmos a nossa peça. Então, vamos colocar aqui umas molas, pelo menos aqui, que é para eu saber onde é que eu vou deixar a minha abertura. Vai ser mais ou menos isto de abertura, 4 dedos. Vou costurar aqui e vou costurar aqui. Então, já costuramos a nossa parte de baixo aqui e aqui. Aqui deixamos uma abertura, ok? E agora vamos costurar deste lado e deste lado. Tenho que ajeitar muito bem esta parte. Aqui que tem esta parte do remate do fecho. Vão fazer desta forma. Vão colocar aqui uma mola. E do outro lado a mesma coisa. Vamos ajeitar muito bem, vamos colocar aqui uma mola e vamos passar uma costura tanto de um lado como do outro.
Já passámos uma costura toda à volta, seja deste lado e deste, e de seguida o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir as nossas costuras, primeiro, e vamos medir 4 cm da nossa costura. Ou seja, eu vou começar a abrir a minha costura para um lado, vou tombá-la para este lado, e a outra eu vou tombar para este lado, ok? E vou medir aqui 4 cm. Vou medir da minha costura, vou virar assim deste lado, dá mais jeito. Vou medir da minha costura 4 cm. Então, meço, marco aqui e vou fazer o mesmo para o outro lado. Da minha costura, vou marcar 4 cm. Está marcado. Agora, o que é que eu vou fazer de seguida? Já abri a minha costura de baixo, ou seja, do tecido exterior. Se vocês quiserem, passem em goma, passem a ferro. Sim, eu vou abrir as costuras e vou virar de forma a que a minha costura bata exatamente na minha marcação e vou colocar uma mola. Vou fazer o mesmo para o outro lado, ou seja, vou virar isto, vou abrir aqui a minha costura e vou fazer com que ela bata exatamente na minha marcação. E está difícil, deixa-me só fazer esta parte aqui para eu abrir a costura. Eu podia ir ali ao ferro, mas estou a ser preguiçosa e não estou a ir ao ferro. Ok, já tenho a minha costura e vou fazer desta forma, ok? Vou abrir assim e assim. Eu tenho que ficar bem aberta. E vou fazer o mesmo para o outro lado. Vou abrir a minha costura. Este, como não tem manta, torna-se mais fácil de abrir. E que eu não estou a conseguir. Ok. Vou marcar aqui a minha costura. Aqui a mesma coisa. E vou fazer o mesmo para o outro lado. Já está. Já está aberta. E vou, depois de abrir a minha costura, vou prender aqui na minha marcação com uma mola. Aqui a mesma coisa, abro a costura e vou prender aqui do outro lado. Eu vou ali passar a ferro e já venho para conseguir abrir melhor estas costuras. Já dobrei então, já passei a ferro aqui, já abri as minhas costuras e agora o que é que nós vamos fazer? Vamos costurar aqui, aqui, aqui e aqui, só com as costuras abertas, ok?
Já costuramos então das nossas partes, tanto esta como esta. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos virar a nossa peça. Vamos começar a virar a nossa peça e vamos começar a ajeitar a nossa peça de forma a que ela fique bem. Ou seja, vamos começar a virar. Eu vou aqui buscar o meu modelador de cantos. Ai, está confuso. Ok. Assim, vamos ver. Ela fica para vocês perceberem como é que ela está. Começa a ficar já com forma. Ups, ia-me fugindo. Aqui está já assim. Vão ver, ela já está a ficar. Só que enfiar o meu modelador de cantos para aqui esta parte do fecho já ficar certinha. Aqui a mesma coisa. Ok. Já está a formar este lado na corda. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos cozer a nossa abertura. Esta parte está e esta parte, estão a ver? Se eu tivesse feito ela um bocadinho maior, ela ficava diferente. Mas estão a ver como é que ela fica? O nosso canto não fica um canto, aqueles cantos que a gente está habituados a fazer, que é as caixas de leite, ficam assim. E por isso é que é importante as costuras ficarem abertas. Estão a ver? Ela fica assim. O canto mete para dentro, este canto mete para dentro. E ela fica assim. Depois o que temos que fazer é engomá-la toda. Eu a seguir vou engomá-la toda e vou vos mostrar a peça final. Vou só fechar esta abertura que eu tenho aqui. Vou fechar esta abertura que eu tenho aqui e já vos venho mostrar a peça pronta. Então, depois de engomar, como podem ver, a nossa peça está completa. Podem observar, por exemplo, esta parte é importante engomar, porquê? Porque ela assim fica toda direitinha. Os nossos cantos são assim, entra para dentro, entram aqui para dentro, em vez de ser aquela caixa de leite normal que é feita. E depois tem o detalhe na parte de cima, tem esta parte assim, que faz com que o fecho fique escondido. E a nossa peça está pronta. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil. Se fizerem esta peça, não se esqueçam de nos referenciar nas redes sociais para que possamos ver e também divulgar. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Até à próxima!